Nós te engrandecemos, Pai, nesta noite. Estamos aqui, Jesus, e já sentimos a Tua doce presença, Espírito Santo. Neste momento, Pai, eu lhe peço pela vida do Teu servo, que o Senhor venha usá-lo, Pai amado, que o Senhor venha enchê-lo, Pai, da Tua graça, da Tua unção. Senhor, continue falando conosco e prepara, Pai, o nosso coração para a preciosa palavra. Em nome de Jesus Cristo é o que eu lhe peço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nosso Senhor, o nosso Deus, a qual nós servimos. Nós exaltamos ao Senhor, né, irmãos? Sabemos que estamos na casa de Deus. É o melhor lugar que nós devemos estar e sempre estar, na casa do Senhor. Meus irmãos, abram a palavra do Senhor no Antigo Testamento, livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 11, onde a Bíblia vai nos dar um ensinamento para o dia de hoje. Livro de Eclesiastes, o capítulo de número 11, louvado seja Deus, amém? Nós vamos ver ali, depois de Salmos, Provérbios e Eclesiastes, capítulo 11 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegra-te o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te fará Deus o juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Amém? Podemos assentar, amada igreja. Aqui nós temos um rico ensinamento vindo do sábio Salomão, aqui no livro de Eclesiastes, aonde, sobre o cabeçalho do texto, fala que nós temos que fazer o que é bem no tempo oportuno. E a nossa vida, ela vai ser cheia de oportunidades. A nossa vida, ela vai ter sempre os momentos bons, mas também vai ter os momentos maus. Mas o salmista, o grande sábio Salomão, ele fala que nós temos que fazer sempre o bem no seu tempo oportuno. E
No início deste texto, do capítulo 11, do versículo 1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Repara nós, irmãos, que na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, tudo que se refere em alimento e tudo que é tratado em torno de um alimento representa algo que é sempre bom. Tudo em torno dos alimentos. Hoje em dia nós vemos os alimentos como algo futsu, normal. Nós comemos vários horários do dia, nós nos alimentamos. Às vezes comemos até quando não estamos com muita fome, mas comemos umas besteirinhas. Hoje nós temos essa oportunidade, esse privilégio vindo do céu. Mas no Oriente Médio, na Ásia, em outros lugares também, quando se trata esse texto antigo, nós vemos que o alimento não era tão farto assim, porque na chuva, por exemplo, em Israel, havia somente duas chuvas anual, a chuva temporã e a chuva asteroide, uma chuva leve e uma chuva de tempestade. Então, quando o sábio Salomão ele fala, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará, ele trata a respeito de uma confiança que nós devemos ter, mas não só isso, de nós termos a perspectiva que aquilo que estamos fazendo gerará um bom fruto, porque é pelos frutos que nós receberemos quando semeamos. Então, o que semeamos, nós colheremos. O que semeamos, nós vamos receber de volta. Então, o salmista ele fala, você lança sobre as águas e no seu tempo e nos seus dias você vai achar. E se nós olharmos para o texto, quando se tratamos em tempo de chuva temporã e seródia, quando os israelitas eles plantavam em meados de abril e outubro, era o tempo de chuva, eles sabiam que tinha aquele tempo próprio para poder semear, para que a terra pudesse absorver a semente, e no tempo próprio ela ali recolheria da terra o que foi semeado. Então eles não poderiam desperdiçar o seu tempo, existia o tempo certo. O resto dos dias do ano era sequidão, e toda a terra seca é dura. Se você jogar uma semente ali, ela não vai penetrar. Por isso que quando vem a chuva em abril, os israelitas eles faziam com que a terra absorvesse e amolecesse para poder preparar a terra. Quando viesse a chuva em outubro, a chuva mais forte, eles semeavam ali e lançavam as suas sementes, porque depois que a água fosse ali secando, a semente já estava embaixo da terra, e ali viria o dia do novo, o dia do renovo, o dia do novo, o dia da frutificação, aonde eles adquiriam ali os seus trigos, as suas cevadas, e ali consumiriam os seus pães, os seus bolos, o que eles fariam para a sua refeição. Então, quando nós observamos este texto, nós vamos ver que, se nós olharmos para o tempo de hoje, nós não vamos entender o valor total desta mensagem, porque hoje em dia você está com fome, vai no combine, você está com fome, você come coisas rápidas, fast food, e nós comemos por comer. Mas quando o povo comia antigamente, eles comiam alegres, porque não era tanta fartura assim. Eles davam valor naquilo que se alimentava, naquilo que poderia absorver da terra. Então, quando eles se ajuntavam, juntava a família toda, e era aquele momento de prazer, porque alimentavam-se os judeus em média 2 vezes por dia, no almoço e no final da tarde. E agora, o Salomão ele escreve este texto em Eclesiastes, dizendo que nós temos que jogar a semente, e esta semente, no tempo do dia certo, nós encontraremos ela. E se nós observarmos este texto, a nossa vida cristã, nós temos que ter uma vida em plena atividade. Nós temos, às vezes, um mau hábito de falar assim, nós não, vamos esperar no Senhor, vamos esperar no Senhor. Isso não é errado, mas
nós vamos adquirir da terra o que nós plantarmos. Tudo que nós fazermos em todos os tempos oportunos, no tempo qualquer que virá, nós vamos recolher esses frutos que nós fizemos. Então nunca canse de fazer o bem, nunca canse de ajudar o próximo, nunca canse de aproveitar a oportunidade que Deus te dá para fazer a diferença onde está. Porque com certeza, quando as águas abaixarem, você vai colher tudo de volta o que você semeou. Por isso que nós temos que saber o que nós temos semeado na nossa vida. Se é o amor, ou se é a ira, se é a paz, ou se é a guerra. Então, no versículo de número 2, estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul, ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. E quem observa o vento, versículo 4, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Repara-se que existe um processo natural, que quando uma árvore é caída, tanto para a direita como para a esquerda, ela não vai nascer mais. Acabou o tempo da árvore ali. E no versículo 4, a Bíblia fala que quando nós observamos o vento, nós nunca, e quando nós olhamos também as nuvens, nós nunca cultivaremos, nós nunca cegaremos, porque nós olhamos para as estações e nós podemos achar assim, não, eu vou ter uma outra oportunidade, eu vou ter um outro momento que eu possa fazer. E isso é o grande mal que nós podemos enfrentar. Existe aquele ditado popular brasileiro, né? Não deixe para amanhã, você pode fazer hoje. Então o que você possa fazer hoje, faça, porque amanhã é um outro dia, e nós não sabemos se o propósito de Deus nos dará oportunidade para um amanhã. Nós sabemos que um amanhã sempre chega na nossa vida. A gente dorme, acorda e vem um amanhã, a não ser o dia que nós fecharmos os olhos e nunca mais tivermos mais esse fôlego de vida. Mas fora isso, nós sabemos que todo dia vem. Mas se nós não aproveitarmos a oportunidade que temos hoje, pode ser a última oportunidade que Deus nos permite ter, porque nós não conhecemos o propósito de Deus para o fim. Então, quando o salmista aqui ele fala, se observarmos o vento, nós nunca semearemos, e o que olha para a nuvem nunca cegará, porque olha pelas condições, olha pelas visões aparentes. Se olharmos para as nuvens, não, ainda não é o momento. Se olharmos para o vento, fala, não, ainda não é apropriado. E o grande mal que nós podemos enfrentar na nossa vida é quando nós não dermos o valor adequado para o dia e o dia que o Senhor nos dá. Se nós entendemos o valor do abrir os olhos, de respirar mais um dia, se nós entendemos o valor, como diz o salmista aqui no versículo 1, de lançarmos a semente e no seu tempo nós receberemos de volta e acharemos ela, o valor que ela tem para nós, o valor que ele tem para nós aproveitaríamos melhor todos os dias. E nós daríamos o valor necessário para cada momento que Deus tem nos dado. E essa chuva temporânea e seródia, para nós não tem isso. Nós temos toda semana, às vezes chove e não chove, chove e não chove. As estações não tem esse clima que nós víamos na antiguidade. Mas eles sabiam que o tempo da chuva era chuva, não mudava. E o tempo do sol escaldante era o sol escaldante. Então eles não poderiam deixar de desperdiçar a oportunidade de semear, de lançar a semente sobre a terra, porque a chuva que passaria, ela viria só mais uma vez depois. E quantas oportunidades nós deixamos de fazer, quanto bem nós deixamos de praticar, e quantas palavras nós deixamos de falar para alguém, no sentido bom, e nós deixamos, não, vou deixar para outro dia, deixar para amanhã, porque eu vou ter outra oportunidade. Mas a Bíblia fala que nós temos que aproveitar o momento que nós temos.
E no versículo de número 2, parta com 7, ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Repara-se que tudo que você for fazer para o próximo, você e eu sabemos que, de uma forma ou de outra, eu vou ser recompensado. Se alguém não faz o mal não faz o bem para você, faça o bem para essa pessoa. Se alguém não faz o que é apropriado para você, faça o que é apropriado para aquela pessoa. A todo momento faça o que é certo, porque pode chegar um dia mal para a nossa vida também. Mas se você faz o bem para todos, quando vier o dia mal para a nossa vida, Deus preparará sempre alguém do nosso lado para nos socorrer no momento das aflições. Então, se alguém não te ajuda, ajuda alguém. Se alguém não reparte e não quer ajudar nas suas aflições, estende as mãos para ajudar também. Sempre faça o bem e não o mal. Sempre deixa um tempo apropriado para fazer o que é certo. Porque quando vier o dia mal, ele vem para todos, mas aqueles que semeou coisa boa, vai colher coisa boa até no dia do deserto. Mas aquele que semeia coisa ruim, só tem a receber de volta as coisas ruins. Mas demora um tempo, pastor? Pode demorar 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos. E muitos podem estar caminhando e falando, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso está indo assim? É porque lá atrás semeou o que não devia e está colhendo agora o que semeou. Mas se tivermos a consciência do que se planta, colhe, vamos sempre pensar antes de semear alguma coisa. O amor, a alegria, a paz, e assim nós vamos saber que quando vier o dia mal para a minha vida, Deus não vai se esquecer do que eu fiz. Amém? Olha o texto aqui, versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da quem está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Repara aqui, nesse caso não tem força de mão de homem. Neste caso aqui, não tem intelecto de homem. Não tem planejamento de homem. Quando se trata de propósito de Deus, você pode planejar um monte de coisa. Você pode tentar ter todos os conhecimentos. Mas assim como você não sabe quando o vento sopra, de que lado que ele vem, porque você não enxerga. E assim, tão assustador, mas tão lindo é ver a transformação, o crescimento de um embrião ali, dentro do útero de uma mãe, e se formam os ossos, os órgãos, e nós não conseguimos entender tanta perfeição. Assim é também, nós não sabemos as obras de Deus que faz todas as coisas. Então, como eu não sei, e às vezes não consigo compreender o dia que se chama hoje, mas eu posso ter a certeza que se Deus e as obras de Deus, ela que conduz todas as coisas, eu posso então saber que eu tenho a oportunidade de semear o que eu vou colher. Então, quando você semeia o que é o bem, o que é o certo, mesmo você não sabendo a direção dos ventos, e nem tentando imaginar a formação de um embrião no ventre da sua mãe, nós sabemos que aquilo que foi semeado lá atrás, no tempo oportuno, vai haver ali o que Deus vai fazer quando chegar o tempo de Deus para a nossa vida. Amém? Então, quando nós temos esta direção da palavra do Senhor, Salomão era sábio. Salomão é aquele que escreveu Cantares, um homem apaixonado, um homem que sabia valorizar a mulher que tinha, que sabia aproveitar tudo que Deus estava dando para ele no seu reinado. Mas o Eclesiastes
é um tempo de sabedoria de Salomão. É um tempo que ele pôde perceber que debaixo do céu há muita, se não tudo é vaidade. E ele sabia que, pelo que ele vivia e já viveu, ele sabia que as obras que nós fazemos refletem lá na frente, quando estamos caminhando. Então, tudo que nós estamos vivendo hoje não é coisas do acaso, não é aquilo que não tem por consequência daquilo que se semeou. O que nós plantamos hoje, nós vamos colher lá na frente. O que estamos vivendo hoje, com certeza, tem coisas que plantamos lá atrás, mas a Bíblia fala, como Deus é o dono da obra e dono de tudo, Ele faz todas as coisas como Ele quer. Para mim ter certeza que lá na frente vai dar tudo certo, eu preciso semear o que é certo hoje. Mas pastor, está mal. Se eu estou mal, eu não vou semear coisa boa. Se eu não estou sendo amado ou amada, eu também não vou semear amor. Não é isso que nós devemos fazer. Se alguém nos dá um tapa na cara, dê a outra face. Se alguém quer pagar com mal, não paga o mal com o mal, paga o mal com o bem. Porque eu sei que lá na frente, Deus vai me dar de volta o que eu semeei. Amém? Versículo 6: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se a direita ou se a esquerda, ou se as ambas prosperará. Então, o Salomão está dizendo aqui, dê valor. Você semeia com a direita, semeia com a esquerda. Ele está dizendo, semeia a todo tempo, a todo momento você semeia. Mas não tenha uma expectativa somente naquilo que você acha que vai dar, se é a mão direita ou se é a esquerda. Mas não retire suas mãos, porque pode ser que as duas dê certo. E muitas vezes nós erramos o quê? Nós trilhamos pensamentos, desejos, e nós andamos assim, não é nesse caminho que eu vou andar. Tem que dar certo, mas se der errado, a vaca foi do brejo, né? Esse caminho. Mas o que acontece? Salomão ele nos dá um grande ensinamento para a nossa própria vida. Se você semeou com a direita e semeou com a esquerda, não retire uma mão. Porque talvez a mão que você achou que não ia dar, deu certo. E talvez a mão que você achou que dava certo, não deu certo. Então, esteja sempre preparado para receber. Porque às vezes você pode ser farto nas duas mãos. E se uma não deu certo, você teve a outra que você semeou. Amém? Então nunca deixe de semear. É igual na nossa vida também, irmãos. Tanto na nossa vida espiritual, como na nossa vida financeira. Tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Então, tudo que você faz hoje, você faça para o hoje, mas também pensando no amanhã. O que nós vai ser nosso amanhã futuramente? Na sua vida profissional, financeira. O que você tem semeado para o seu futuro? O que você tem semeado para as coisas com Deus? Então, tudo que você faz, faça dando opções, porque você não sabe o fim. Não podemos ter aquela mente, não é? Igual aqueles cavalos que anda com aquele do lado para ele não ter opção de olhar, ele só olha para frente, para poder ser bem adestrado, orientado, porque se o cavalo tiver uma visão muito ampla, ele pode tomar alguma decisão, mas então ele fica só aquele tampão aqui, ele olha só na frente aonde o homem quer. Se nós tivermos somente essa visão, pode ser que nós não vamos chegar muito longe, mas se nós estivermos sempre preparados, ouvindo a palavra de Deus, sendo trabalhado pela palavra, pelo Espírito, nós sempre vamos tomar boas decisões na nossa vida espiritual, na nossa vida particular, terrena, financeira, amorosa, de amizade. Nós vamos sempre tomar decisões certas. E mesmo que não recebemos no momento, mas não se esqueça, existe uma chuva temporã em Serote. No momento certo, a terra vai te trazer de volta o que você semeou sobre ela. Amém? Vamos lá para nós terminarmos. Versículo 7. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol.
Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos, tudo quanto sucede é vaidade. Então, se nós vivermos muito tempo aqui nesta terra, e nós vamos ter muitos momentos de alegria, mas não podemos esquecer também que nós vamos ter os momentos das trevas, momentos das tristezas, das angústias, porque a Bíblia fala tudo é vaidade, e a vaidade faz com que o homem tome muitas decisões erradas, pessoalmente falando, mas os dias bons também são para a nossa alegria. E Salomão, para nós encerrarmos, fala sobre um aconselhamento para os jovens, que os jovens ele podem aproveitar tudo nessa vida. O jovem tem energia, tem saúde, tem disposição, tem vontade de conquistar, tem vontade de adquirir, mas os jovens não podem esquecer do juízo de Deus, não é? Porque se nós fazermos tudo, mas sem juízo, nós vamos estar afundando e cavando os nossos próprios sepulcros. Mas se nós fazemos tudo com juízo, sabendo do juízo de Deus, nós vamos desfrutar do melhor dessa terra. Mesmo que no momento da nossa vida venha tempo de alegria, mas tempo de trevas, você sabe que você está passando um processo que todos têm sucedido. A Bíblia fala que as mesmas aflições que sucedem aqui, sucedem lá também, no outro continente, com uma outra pessoa, porque faz parte do ciclo da nossa vida, e nós temos que estar preparados para o dia bom, para o dia mau, para o dia da água, mas também pelo dia da sequidão. Afasta-te, versículo 10, para nós terminarmos, afasta-te, pois a ira do teu coração, e remova da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. E repare-se que quando nós falamos de adolescência, quando você vê uma atitude precipitada, antecipada, a gente fala é adolescente, não é? Porque geralmente quando a pessoa já passa por um amadurecimento, ela erra menos do que quando era adolescente, ou não? Erra menos. Então, o adolescente, ele tem grandes possibilidades de fazer coisas erradas. Mas quando ele chega numa maturidade, nós temos aquele pensamento: se eu tivesse a cabeça que tenho hoje, não tinha tomado aquela decisão. Não é? Mas se tivesse, mas como não temos lá atrás, mas o jovem que é conduzido pela palavra de Deus, ele tem o privilégio de tomar decisões à luz da palavra. A maioria das decisões que tomamos, se não todas, na nossa adolescência, porque nós não tínhamos Deus na nossa vida e nem a palavra, nós tomamos por nós mesmos. E hoje em dia eu falo: se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, sim ou não? Então, irmãos, se nós temos essa cabeça hoje, amadurecida, que já viveu um momento de alegria, mas um momento de trevas também, aproveite, como diz o cabeçalho do texto, faça o bom, o bem, em todo o tempo, para que a partir de agora, toda semente que você plantar do bem, semente do certo, você vai ter certeza que daqui 5, 10, 1 ano, 10 anos, 20 anos, você vai colher. Aí você vai se lembrar naquele culto, num sábado à noite, a partir daquele dia eu comecei a plantar só semente boa. E lá na frente, quando alguns estiverem no Brasil, outro país, com uma idade já avançada, vai falar: tudo que eu estou recebendo hoje do fruto da terra é pelo que eu plantei, pelo conhecimento da palavra. E você vai desfrutar das bênçãos do Senhor até no dia da sequidão. Amém? Vamos orar então, amada igreja. Convido a missionária para fazer essa oração e depois vamos estar dando aqui a bênção apostólica, e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Oremos então. Soberano e eterno Deus, te louvamos e te agradecemos, Pai, nesta noite. Pai amado, ouvimos a tua palavra e que venha ser como uma semente, Pai, que brota em nosso coração. Senhor Jesus, eu te agradeço por esta noite, agradeço pela tua presença. Nos leve em segurança, Senhor Jesus, nos dê uma noite de paz, uma noite tranquila no teu Espírito Santo.
Senhor, nos livra, nos guarda, Pai, de todo mal. É o que eu lhe peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Levante as tuas mãos, o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do querido e doce Espírito Santo esteja com toda a igreja. Hoje digamos em uma só voz: Amém. Está encerrado em nome de Jesus.